Só uma dica para esse acorde alterado aqui, ó. Lá7 bemol 13, né? Com a nona bemol também. Você vai pegar a tríade do Fá. Só de tocar a tríade do Fá sobre ele já vai dar uma sobreposição super interessante, porque o Fá é a 13ª bemol, o Lá é a própria tônica e o Dó é a nona aumentada. Só que a ideia é o seguinte, você vai pegar, por exemplo, Dó, Fá, Lá. A nota Lá você vai movimentar meio tom acima. A nota Fá você vai movimentar um tom acima. A nota Dó, meio tom acima. Então a gente vai estar pegando a nona bemol, a terça do acorde e a sétima. E se eu parar aqui, ainda resolve num Ré, né? Ó. Mas eu posso continuar, ó. Certo? Vou tocar numa progressão 2-5-1 pra gente sentir.